Vamos dar as boas-vindas ao Sr. Francisco Rocha. Bom dia, bem-vindo ao Rádio Clube de Angra. Bom dia. É um prazer estar aqui no Rádio Clube de Angra e poder dar esta informação para todos os ouvintes do Rádio Clube de Angra. E estou muito contente de estar aqui. Foi um sonho de chegar até à rádio, nunca pensei de chegar à rádio. O meu sonho foi ser fadista toda a minha vida. Então apresente, Sr. Francisco, conte-nos lá de onde é que isso vem, quais são as suas influências. As minhas influências vêm quando eu tinha por volta de 8 anos de idade. Eu ouvia muito fado naquela altura e continuo a ouvir, mas a pessoa que eu mais gostava de ouvir cantar era a Amália Rodrigues. E então a Amália foi o meu ídolo de toda a minha vida. E eu cantava os fados da Amália e continuo a cantar. E o meu sonho era ser fadista, mas bati em várias portas e ninguém me ajudou. E é muito difícil ser ajudado quando a gente, por exemplo, cantamos, porque é difícil. E então eu estive aqui na Ilha Terceira em 2020. E eu estava na minha casa, que eu tenho casa cá na Ilha Terceira, e eu estava a cantar em casa, e a minha irmã foi fazer uma visita, mas o filho dela, e eles ouviram-me cantar à capela. E então o meu sobrinho disse-me assim: tio canta tão bem. Eu disse: não, tio canta mais ou menos, tio não canta muito bem. E ele disse: não, tio canta bem. Eu disse: porquê tu dizes isto? Ele disse: eu costumo ir à taberna do fado, que é do Fábio Eurico, e vou lá praticamente quase todas as semanas ouvir fado vadio. E ele disse: os que vão lá cantar não é melhor que o tio. E então eu queria que o tio fosse à taberna do fado. Eu disse: eu não vou. E depois ele insistiu tanto. Passado uma semana, ele vem à minha casa novamente. Ele disse: tio, ele veio numa quarta-feira. Ele disse: sexta-feira o tio vai cantar à taberna do fado. E eu fui. Cheguei lá, levei muitos nervos. Estava muito nervoso. Imagino. Levei muitos nervos. Foi a primeira vez que cantou em público? Foi a primeira vez que cantei em público. E o meu medo todo não era de cantar, porque cantar, graças a Deus, Deus deu-me este dom de cantar e deu-me esta voz. O meu medo era Sou fã da Amália, deu-me esta voz a mim. Sim, é. Eu por acaso, eu gosto dos fados todos da Amália. E um dia quero gravar um CD com os fados da Amália. E então, quando fui à casa de fados, quando entrei àquela casa, à porta para dentro, eu tremia todo. Porque eu não sabia cantar com música. Cantar à capela, para mim é muito fácil. Agora, cantar com música já é outra história. E então comecei a cantar o primeiro fado, estava muito nervoso, mas saí muito bem. Já no segundo fado, a coisa já era diferente. No terceiro fado, ainda me lembro, foi um fado que eu cantei de um rapaz, de um fadista do continente, que é chamado Sérgio Nunes, que é chamado Roxinol da Ribeira, e então cantei aquele fado e as pessoas a casa estava cheia. Isto foi no dia 12 de outubro de 2020. A casa estava cheia e eles começaram a cantar comigo e eu senti-me à vontade. E depois cantei lá 4 fados. Depois, quando acabei de cantar, o Fábio Eurico chegou ao pé de mim e disse-me assim: Sr. Francisco, vou-lhe dizer uma coisa, eu estou feliz porque o senhor canta muito bem e foi uma das melhores noites que eu tivesse aqui na minha casa em 3 anos que eu tenho esta casa de fados. Grande Fábio Eurico, sempre a apoiar os fadistas. Sim, grande homem, grande profissional. Quem tocou para mim naquele dia foi o Fábio Eurico, Tiago Lima e o António da Silva, que é ali de Valdinhares. Mas quando eu acabei de cantar, o Fábio disse-me assim, que ele me pôs muito à vontade e ele deu-me uma força tão grande, que ele disse-me assim: Sr. Francisco Rocha, sempre que venha aqui à Ilha Terceira, pode vir sempre cantar aqui a esta casa. O seu nome está aqui nesta casa. Nós já vamos ouvir um pouquinho da sua voz naquilo que está registado nas plataformas digitais, mas antes gostaria que me contasse, diz que ninguém o ajudou até certa altura, mas a sua mãe na infância já o ajudava, diga lá essa história. Sim, quando eu era criança, cantar é um dom que Deus dá, porque eu digo sempre, cantar, qualquer uma pessoa canta, agora cantar bem é diferente.
E então eu aprendi a cantar desde os 18 anos e a controlar bem a minha voz. E minha mãe ouvia muito em casa eu a cantar e disse assim: mãe, eu quero que a mãe me chame como se eu estivesse num palco a cantar. E então eu estava na cozinha de meus pais e tinha aquele reposteiro que assim que tapava o forno, e eu escondia-me lá atrás. E a minha mãe dizia assim: senhores e senhoras, Francisco Rocha. Eu saía. Era apresentadora. Ela era apresentadora. E eu saía para fora e cantava a ela os fados daquela altura, mas um fado que marcou muito, ela não é fado, ela é uma música italiana, em italiano é chamado Mamã, mas no Brasil é chamado Mamãe, cantada por um grande cantor que já faleceu aqui há poucos anos, que era chamado Agnaldo Timóteo, e eu canto bem esta canção. Temos aqui, Mamãe. quer que a gente ouça este Sim, Mamãe, gostava. pode ser por agora. E eu cantava para a minha mãe. Mamãe, estou tão feliz porque voltei para você. Alguma coisa me diz que hoje eu volto a viver. Tento ser feliz ao teu lado, de viver tanto porque mamãe, só para você eu cantarei. E agora, mamãe, mamãe, a solidão foi para sempre embora. Essas palavras de amor que fiz nesta canção, creia, mãezinha querida, nasce do meu coração. Estávamos a ouvir Francisco Rocha a cantar o tema Mamãe e Isto ele tem está... umas guerras, cuidado com isso, hein? Sim. chega vai chega buscá-la bem lá alto. dentro. Gente, vou. Eu atingo as notas todas com 69 anos que eu tenho. Nunca se diz isso, 68 mais 1 ou 70 menos 1. Nunca se diz Tá bem, 69, não, porque pronto. aqui as pessoas podem As não pessoas gostar, podem- podem sim, não sim. compreender. Eu Estamos posso sempre... dizer 68. Mais Pronto, exatamente. Então, está desta vez preparado também para ir à Taberna de Fado, com certeza, que o Fábio Eurico há de Eu estou recebê-lo. convidado pelo Fábio Eurico, mas gostava de... que eu disse há pouco que ninguém me ajudava, que nunca ninguém me ajudou. Eu bati em várias portas, mas o António da Silva, quando eu fui à Taberna do Fado, quando eu vinha já-me embora, ele chamou-me por mim, o António da Silva, e ele disse assim: Francisco, porquê que não tens um CD de fados com música? Ele disse: pensa nisto. Ele disse: tens uma voz tão boa, cantas tão bem, tu mereces ter um CD. Eu disse ao senhor António: nunca ninguém me ajudou. Pronto. Eu até penso que o Tiago Lima é que foi dizer ao Ivandro Menezes, eu até penso isto, é que foi dizer a ele para me ajudar e fazer um CD. Eu saio daqui da Ilha Terceira no dia 9 de novembro de 2020, vou para o Canadá, e quando foi ali perto do Natal, em 2020, eu recebo uma chamada do Fábio Eurico. Não, desculpe lá, não foi do Fábio, Evandro. do Evandro Menezes. E ele disse-me assim: Sr. Francisco, quando vem à Ilha Terceira? Eu disse, talvez junho ou julho ou agosto de 2021. Ele disse: quando cá chegar, manda-me uma mensagem. Eu não sabia que ele tinha um estúdio. Tem uma produtora musical. Eu não precisamente. sabia que ele era guitarrista, eu não sabia nada disto. E ele disse: chame para mim. Eu estou aqui para lhe ajudar. Foi isso que ele me disse. Quando eu cá cheguei, mandei uma mensagem a ele, e ele disse assim: Sr. Francisco, quando é que pode vir aqui à minha casa? Foi uma surpresa que ele me fez.
Eu disse a ele: quando tu quiseres, eu posso ir à tua casa. Ele disse: venha à minha casa. Fui. Quando cheguei lá, quando entrei numa sala estava o Tiago Lima. Eu fiquei contente e disse: olha. Então aí vi que era um estúdio e vi que eles estavam lá os dois e começarem a tocar para mim. E naquele dia eu cantei lá 10 fados e ele meteu os 10 fados no computador. E depois ele disse assim: Sr. Francisco, hoje não é para gravar, mas quando puder vir cá ao estúdio, a gente vamos gravar. E foi isto. Ele disse: pode vir na terça-feira da semana que vem. Disse: posso. Fui na terça-feira, cantei 3 fados, ficou gravados. Depois na quarta-feira fui novamente, e então na quarta-feira logo a seguir à terça, e então gravámos os outros 7 fados, e então nasceu este CD, este trabalho maravilhoso. Como é que se chama o seu CD? Chama-se O Fado Nasceu Comigo. E o CD são versões suas de vários fados, ou tem algum fado do seu original? Minhas são dois temas. O primeiro tema foi O Fado Nasceu Comigo e o segundo foi o Onélia. O Onélia tem uma pequena história. É uma senhora que mora aqui no bairro social, que é a Anélia Faria, e então eu estava no Canadá e um amigo meu, um primo meu, a esposa dele é muito amiga da Anélia Faria, e ela disse à Anélia que eu vinha aqui à terceira, e então isso foi em 2021 que eu vim aqui à terceira, e então que eu ia à casa dela jantar. E o que é que eu fiz? Eu peguei, um dia estava em casa e disse: bem, eu quero oferecer uma coisa à Onélia, porque me lembro, o Onélia lembra-me um fado já muito antigo do António Mourão. Quer dizer, não era Nélia que ele chamava, mas lembrou-me este nome. E então eu comecei a cantar, e fui pondo as palavras e foi surgindo o Onélia. Estou muito, muito feliz com o Onélia. O Onélia foi uma... Por acaso, quando eu fui para o estúdio, o Evandro mandou-me levar 10 fados. E então, quando lá cheguei, comecei a cantar os fados. E já tinha metido um outro fado, penso que foi o Fado Migrante, que é da Maria Albertina, e então era para gravar o Maria Albertina, o Fado Imigrante. Depois eu estava lá no estúdio e eu disse: Evandro, eu tenho aqui um fado que eu fiz. Ele disse: ok, cante lá este fado. E eu cantei. Ele disse assim: Sr. Francisco, este fado de Onélia tem que ir para o CD. E disse: está bem. Ele disse: quantos fados quer no CD? Ele disse: pode ser 11. Disse: não, eu só quero 10, porque eu acredito no número 10. Eu nasci a 10 de novembro, mas meus pais registraram naquela altura a 14. A minha filha é do dia 10 de dezembro. Quais são as suas origens, São Francisco? Sou mesmo da terceira? As minhas origens sou o meu pai era chamado Mateus da Rocha, e minha mãe Maria do Coaro Martins, nascidos na freguesia da Ribeirinha, da Ilha Terceira. Eu nasci na Ribeirinha também. Nasceu em casa ainda? Nasci em casa. Aos 15 anos eu digo sempre e torno a dizer: eu não nasci para cavar terra. Não nasci. Por acaso eu gosto muito de trabalhar com terra, porque eu tenho um jardim muito grande atrás da minha casa e eu gosto de trabalhar com terra. Precisa de ajuda? Estão ali dois que estão a ser fazendados hoje de manhã, eles vão consigo para a sua casa. Então, já só tenho um já se foi embora. E então eu queria era cantar naquela altura, mas naquela altura, nos anos 60, a vida aqui na Ilha Terceira era muito dura, era muito difícil, e então não consegui. Quando eu vou para o Brasil com 15 anos de idade, tinha feito 15 anos, eu disse assim: agora que eu vou ser fadista. Eu disse: eu vou para o Brasil. Quando cheguei a Lisboa, fiquei encantado com Lisboa, com 15 anos que eu tinha. Claro. E eu vou para uma pensão que era chamada, não sei se ainda existe, era chamada a Pensão Leiria. Até estou a escrever um livro sobre a minha vida, desde criança até agora, e o livro já está praticamente pronto. E então... Você não vai esperar para morrer para escrever o capítulo não, final? Já está escrito, já está escrito, já. Podia dizer, no dia tanto tal eu morri. Sim, mas não. Ninguém sabe. Quando eu cheguei a Lisboa, eu fiquei encantado com aquela cidade,
cidade muito bonita, e naquela altura havia uns alto-falantes nas ruas, e era só fado que se ouvia em Lisboa, e eu disse assim, esta é a minha cidade, esta é a cidade que eu queria morar, não quero ir para o Brasil. Ainda disse isto. Quando cheguei à pensão, uma pensão na Rua da Ascensão, que era chamada Pensão Leiria, e quando eu lá cheguei a essa pensão, eu, já sabe, fui para a casa de banho, tomar banho, e lá que estava a cantar fado à capela. O dono da pensão, quando eu saí para fora, o homem veio ter comigo. Ele disse, quem é que estava a cantar no quarto de banho? Disse, era eu. Ele disse, eras tu? Que grande voz, eu tinha 15 anos, que grande voz tu tens, e sabes cantar muito bem o fado. E disse a ele, senhor, eu gostava de ser fadista. Não és porquê? Eu gostava de ser fadista, mas eu vou para o Brasil. Ele disse, não vais para o Brasil. Ele disse, eu já vivi no Brasil. O Brasil não tem fado. Tem fado em Lisboa. Ele disse, onde tu pertences é Alfama, Moraria, Bairro Alto, é onde tu pertences. Aqui é que é o... E o senhor foi para o Brasil? Eu fui para o Brasil, mas eu fui para o Brasil e sempre a pensar nas conversas, acho que ele chamava-se Manuel, e pensar nas conversas dele, que ele tinha dito. Vamos continuar dele a conversar, vamos só ouvir um pouquinho mais da sua voz aqui com O Sonho de Ser Fadista. Amanhecendo e a ribeira se enchendo de gritos e de pregões, e o país desembarcado na luta apregoado no meio de palavrões, e o país desembarcado na luta apregoado no meio de palavrões. Há muito que ali vendia, toda a gente conhecia a gracinha verdadeira. Dava gosto ouvir cantar e sempre lhe ouvir chamar o chinol na ribeira. É o Francisco Rocha, o fadista, a cantar à capela. Quase não são necessários os instrumentos para o acompanhar, tão bonita é a sua voz. De qualquer das formas, precisa aqui também do acompanhamento musical, e isso já está então gravado. As pessoas já podem adquirir o seu CD através do trabalho do Evandro Menezes? Sim, já podem. Encontra-se aqui, posso dizer o nome claro. Na sapateia vende o CD do Francisco Rocha, Rocha, o Sonho de Ser Fadista, o Fado Nasceu Comigo, desculpe lá o título. Sim, este estávamos a ouvir era o Sonho de Ser Fadista, daí a confusão. O Fado Nasceu Comigo é o nome do seu primeiro CD. E também vende em frente ali à Sé, naquela casa que é no Marinas Souvenirs, também vende. Sim. Pronto, então os imigrantes já sabem, os amantes do fado, que podem agora ouvir o Francisco Rocha com este trabalho que está aqui espalhado nas redes sociais, mas agora também graças ao trabalho do Evandro Menezes está então compilado no seu primeiro CD. Sim. E daqui para a frente, como é que vai ser o seu futuro? Daqui para a frente, para ser sincero, eu gosto muito de cantar e também gosto de escrever. E então, como eu fiz 2 fados para este trabalho. Dois originais. E já tem 5 fados originais desde novembro até agora para o próximo CD. Muito bem. Então, quando é que sai? Ainda não, talvez mais para o fim do ano. Okay. Eu vou para o estúdio novamente e então... Mas cá ou lá? Cá. Há de ser sempre aqui, não é? Eu quero trabalhar com o Evandro Menezes e com o Tiago Lima, porque são profissionais sensacionais e eu estou à vontade com eles, porque foram eles que fizerem as músicas para os fados que eu canto, e então eu sinto bem a cantar com eles, que eles são grandes profissionais. E quando for novamente o novo CD, vai ser feito por ele outra vez. O senhor que vem de uma grande terra do Canadá e encontra aqui o profissionalismo na nossa pequena Ilha Terceira, não é? A nível musical, e encontrou também, e ainda bem, a concretização deste seu sonho. Sim. Palavrinhas finais. Está tudo. Se escrever como canto, o seu livro vai ser um best-seller. Está bem, obrigado. Palavrinhas finais para os ouvintes do Rádio Clube de Angra que ainda não o conheciam. O que eu tenho a agradecer aqui
aqui a vocês, aqui à Rádio Clube de Angra, e agradecer a todas as pessoas que ouvem a voz do Francisco Rocha e que também adquirem o CD, porque é um trabalho maravilhoso, muito bonito. Foram 10 temas todos escolhidos a dedo, como se costuma dizer, e eu só canto aquilo que eu gosto, porque há muitos fados que eu pego num fado às vezes e aquele fado não vai bem para a minha voz. Não quer dizer que eu possa ter uma voz razoável e que possa cantar tudo, não, mas gosto de cantar aquilo que eu gosto, e foi isso que eu fiz no CD. E por isso há de ser um sucesso, sim senhor, porque está lá a sua alma, o seu coração, sim. Dentro deste seu primeiro CD. Eu quando canto, eu transformo-me numa pessoa totalmente diferente. Eu entrego-me completamente ao fado, porque o fado foi uma coisa, o fado nasceu comigo. Muitos parabéns por isso. Obrigado. E continua a ser então abençoado com esse dom, com essa voz que Deus lhe deu, e que tenha muito sucesso daqui para a frente, Sr. Francisco Rocha. Fico obrigado e um bem-aja e tudo bom para vocês. Até um dia destes, se Deus quiser. Até um dia destes, obrigado. Obrigada. Foi a conversa com Francisco Rocha, fadista.